Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma videoaula para as turmas de segundo ano. E o tema de hoje é a continuação dos filos do reino animal. Hoje nós veremos dois, que são os artrópodes e os equinodermos. Iniciaremos aí com os artrópodes. As características gerais dos artrópodes. Esse nome, né, artos, é articulação, e podos, pés ou pernas. Então, são representantes, né, que possuem pernas articuladas. É o filo mais diversificado dentre todos os filos. Habitam os mais variáveis ambientes. Como falei anteriormente, tem pernas articuladas e o corpo é metamerizado, certo? É formado por segmentos, né? Mas esses segmentos eles se unem e formam tagmas. E aí os tagmas podem formar a cabeça, podem formar o tórax ou o abdômen. Eles são triblásticos, então tem 3 folhetos embrionários, possuem celoma, sua simetria é bilateral, eles são protostômios, significa que o blastóporo, né, ele é onde dá origem à boca. Eles possuem um exoesqueleto de quitina, que é uma novidade, né, nesse filo, os outros não tinham. É um exoesqueleto de quitina, que a gente vai ver em breve. Esse exoesqueleto ele serve para a proteção, né, desse animal. Porém, esses animais eles fazem a muda, a troca, né, que é chamado de ecdise, que é o processo de muda ou eliminação desse exoesqueleto. E aí alguns exemplos desses animais desse filo são os caranguejos, lagostas, aranhas, insetos, entre outros. Falando desse exoesqueleto de quitina, né, e dessa muda, dessa troca que esses animais fazem, nós vamos ver um pequeno vídeo mostrando como é que acontece essa troca. Lembrando que essa troca ela acontece periodicamente e serve para que o animal possa crescer. Ele chega a um determinado tamanho e aquele exoesqueleto limita o seu crescimento. Então, ele precisa trocar, né? Então, ele faz essa troca, essa muda, e com o passar do tempo ele vai realizando outras vezes também. Lembrando que ao trocar esse exoesqueleto, esse novo exoesqueleto, ele com o tempo vai ficando também bem resistente. Vamos observar. Essa troca, essa muda se dá também através de hormônios. Então, esses hormônios, né, controlam esse processo de muda e eles são chamados de equidisteroides. Continuando, as estruturas. Então, a gente vê aí um gafanhoto, nós temos aí o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem antenas, olhos, boca e asas. Um outro representante, a lagosta, né, também possui o cefalotórax, né, que é a cabeça junto com o tórax, um pouco diferente do gafanhoto, e o abdômen. E aí eles possuem também as peças bucais, pinças, antenas, que são órgãos sensoriais, possuem os pleópodes, né, e os periópodes. Um outro exemplar também é dividido em cefalotórax e abdômen, que é a aranha, né? Possuem 4 pares de pernas, olhos, né? O pedipalpo e a quelícera. Fisiologia, vamos para os sistemas. Como funcionam os sistemas
desses animais. O sistema digestivo é completo, a digestão é extracelular e eles possuem peças bucais. E aí nós temos 3 tipos de peças bucais. Tem o aparelho bucal mastigador, como por exemplo nos gafanhotos, o aparelho bucal picador, como nos pernilongos, e o aparelho bucal sugador, como nas borboletas. Então, cada um tem a função, né? Ou de mastigar, ou de picar, ou de sugar. O sistema excretor nos crustáceos é através da glândula verde. Nos insetos e aracnídeos, os túbulos de Malpighi. E nos aracnídeos também, glândulas coxais. O sistema nervoso ele já possui, né, uma cadeia nervosa ventral. Sistema respiratório pode ser branquial nos crustáceos. Nos insetos e aracnídeos é traqueal. E nos aracnídeos também pode ser pulmonar ou filotraqueal. O sistema circulatório é aberto, né, e eles possuem o líquido sanguíneo, que é a hemolinfa. E o sistema sensorial, eles possuem os olhos, né, alguns têm olhos bem desenvolvidos, como as moscas, por exemplo, e também tem órgãos de equilíbrio. A reprodução dos artrópodes. O sistema reprodutor é através de reprodução sexuada, são dioicos, então eles têm sexos separados. A fecundação pode ser externa ou interna. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. E eles podem passar por metamorfose gradual ou por metamorfose completa. Nós podemos ver aí alguns tipos, né, de desenvolvimento dos artrópodes. Podem ser ametábolos, né, quando eles vão só se desenvolvendo, já nasce, né, igual, desenvolvimento direto. E a metamorfose completa ou não, onde você pode observar aí os hemimetábolos e os holometábolos. Nós veremos mais à frente, bem direitinho, como é que acontece. Classificação dos artrópodes, né? Eles são classificados de acordo com a sua divisão do corpo e com o número de patas e antenas. Primeiro, são os insetos. Os insetos vivem principalmente em ambientes terrestres, mas outros vivem em ambientes aquáticos. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possui um par de antenas e a maioria deles possuem asas. Nós vemos aí alguns dos exemplos de insetos, com a borboleta, a abelha, formiga e gafanhoto. Como eu falei anteriormente, eles têm aí o corpo dividido, né, em cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem 3 pares de pernas. E como funcionam essas estruturas? A cabeça. Na cabeça ficam as antenas, né, que tem a função de olfato, né, sentir, perceber os cheiros e também a função tátil. Possuem os olhos, que orientam na hora do voo e na localização das presas, quando existentes, né? E peças bucais, que servem para lamber, mastigar ou sugar, dependendo da espécie. Então, na cabeça, nós encontramos as antenas, os olhos e as peças bucais. No tórax, as asas, podem ser 1 ou 2 pares, servindo para aumentar a adaptação, bem como para ajudar na hora da fuga. E no abdômen, o órgão reprodutor e as aberturas dos órgãos respiratórios. Como os insetos se desenvolvem? Alguns insetos depositam seus ovos no solo, em determinadas partes de plantas ou no corpo de outros animais. E aí, como a gente falou anteriormente, tem insetos que passam por desenvolvimento direto, outros pela metamorfose incompleta e outros pela metamorfose completa. Desenvolvimento direto. Os insetos já saem dos ovos com a forma do animal como ele vai ser quando adulto, só num tamanho menor. Então, ele não sofre metamorfose. Então, assim que ele sai do ovo, como vocês observam na imagem, ele vai apenas crescendo. Na metamorfose incompleta, como mostra aí o exemplo do gafanhoto, do ovo sai a ninfa, um inseto jovem com a forma parecida, né, semelhante à do adulto, ainda pequeno e sem asas. Mas ele passa por diversas mudanças até chegar na fase adulta. Então, ele vem na fase de ovo,
Depois ele vira na fase de ninfa e, por último, adulto. Então, é uma metamorfose incompleta. E a metamorfose completa, como acontece nas borboletas, do ovo sai uma larva com o aspecto de um pequeno verme. Depois, essa larva transforma-se em pupa, ficando imóvel, né, quando ela vai para o casulo. E encerrando num casulo para depois sair do seu interior. E aí ela já sai em forma de borboleta. Então, ela passa pelo desenvolvimento em estágios. Primeiro o ovo, depois nasce a larva, ela vira pupa e, por fim, ela está como adulto. Os insetos e o ser humano. Há dois tipos de aspectos nessa relação. Nós temos a parte boa dos insetos e a parte não tão boa assim. Aspectos positivos. Algumas espécies ajudam na polinização das flores, como as abelhas, por exemplo. Também as abelhas, né, ajudam na obtenção do mel. A larva do bicho da seda produz fios de seda que são utilizados na fabricação de tecidos, entre outros tantos. Mas também temos aspectos negativos que são: muitas espécies atacam plantas, né, destroem plantações, como gafanhotos, por exemplo. Alguns insetos transmitem doenças, né, como o transmissor da malária, da dengue. Há insetos que causam prejuízos domésticos, como as traças e os cupins. O primeiro, né, foram os insetos. Agora vamos para o segunda classe, que são os crustáceos. Os crustáceos vivem principalmente nos oceanos. Alguns vivem em água doce e ambientes terrestres. Muitas espécies servem de alimento na culinária humana, né? Então, os crustáceos são bem utilizados na nossa alimentação, como a lagosta, o caranguejo, né, o siri. Possuem número variado de patas e 2 pares de antenas. Algumas espécies são filtradoras, então elas filtram, né, a água, e outras são carnívoras. Exemplo: caranguejo, siri, camarão, lagosta, entre outros. Como é o corpo dos crustáceos? É dividido em cefalotórax, é quando a cabeça, né, está junta com o tórax, e o abdômen. Possuem 2 pares de antenas e 1 par de mandíbulas. Possuem 5 pares de pernas no cefalotórax e geralmente tem apêndices abdominais. A gente vê um exemplo, né, o aspecto de um camarão. Então, ele possui aí as antenas, né, o cefalotórax e o abdômen. E eles têm patas, né, 5 pares de patas abdominais e 5 pares de patas torácicas. Exemplos de crustáceos, vemos aí o caranguejo, lagosta, camarão e siri, que são muito conhecidos, né, por nós, são muito utilizados na nossa alimentação. Próximo grupo, os quelicerados. Dentro dos quelicerados, nós temos as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. As aranhas são predadoras de animais diversos. Elas têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen também. Apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. Elas possuem estruturas que inoculam veneno na presa, que são as quelíceras. Possuem estruturas para manipular o alimento, que são as pedipalpos, né, os pedipalpos. E possuem glândulas fiandeiras que ajudam, né, que trabalham na confecção das teias. A gente vê aí o aspecto de uma aranha, né, o cefalotórax, o abdômen, as fiandeiras, que é por onde elas produzem as teias, né, e os 4 pares de patas. Vemos aí, né, exemplos de aracnídeos, que são o escorpião, o ácaro, o carrapato e as aranhas. Continuando os aracnídeos, vamos falar agora dos escorpiões. Também são predadores de diversos animais. Tem o corpo dividido também em cefalotórax e abdômen. Também possuem 4 pares de patas e sem antenas. Possuem as estruturas, as quelíceras, que ajudam a triturar os alimentos. Os pedipalpos, que ajudam a prender a presa, né, a segurar a presa. E o aguilhão, que ajuda a inocular o veneno, né, que trabalha para inocular o veneno na vítima, na presa.
E aí temos os aspectos, né, do corpo de um escorpião, cefalotórax, representado pelo número 1, o abdômen pelo número 2, a cauda pelo 3, e assim vai, né? Os pedipalpos, as pernas, as quelíceras, as pinças, né, representada pelo número 7. Aí pelo número 8, a garra móvel, e pelo número 9, a garra fixa. O número 10, né, representa aí o aguilhão, que é onde ele inocula o veneno, e o número 11, o ânus. Próximo, a parte dos aracnídeos, representando aí os carrapatos e ácaros. Eles têm o corpo inteiriço, que é o cefalotórax fundido com o abdômen, né? É tudo fundido. Apresenta também 4 pares de patas e também não possuem antenas. Os carrapatos alimentam-se do sangue que sugam de outros animais. E os ácaros são bem pequenos, muitas vezes microscópicos e têm vida livre. Temos aí, né, a representação de um carrapato e de um ácaro. Né? Você percebe aí que o corpo deles, né, o cefalotórax e o abdômen realmente é fundido em ambos, né, animais e possui os 4 pares de patas. Próxima classe, né, que são os miriapódes. E aí, dentro dos miriapódes, nós temos os quilópodes e os diplópodes. Vamos ver aí os quilópodes. São seres com hábitos noturnos, possuem o corpo dividido em cabeça e tronco longo, certo? Possuem na cabeça um par de antenas e um par de olhos. Possui um par de forcípulas, que são estruturas que inoculam veneno. Também possui um par de patas em cada anel. Vocês vão observar daqui a pouco na imagem. São terrestres, carnívoros, de movimentos rápidos. E aí os exemplos são as centopeias. Certo? Então, se você observar, em cada partezinha dessa, encontramos um par de pernas. Né? Tem aí as antenas, tem o órgão inoculador de veneno, né, bem na frente, e a cabeça. Agora, os diplópodes têm o corpo dividido em cabeça, um tórax pequeno e um abdômen. Possuem na cabeça um par de antenas curtas e no tronco 2 pares de patas em cada anel. Por isso o nome diplópodes, né? São terrestres, herbívoros, de movimentos mais lentos, né? Vivem em locais úmidos e com sombra. Os mais conhecidos, o piolho de cobra e emboás. Então, observando aí, né? O piolho de cobra tem a cabeça, o tórax e o abdômen. E em cada anel desse, eles possuem 2 pares de patas. Nessa tabela, nós podemos comparar um pouco, né, das classes dos artrópodes. Então, nós vemos a divisão do corpo, quantidade de patas, quantidade de antenas e quantidade de asas. Então, ele mostra em cada um. Por exemplo, nos insetos, como é a divisão do corpo: cabeça, tórax e abdômen. Quantos pares de patas? 3 pares. Quantas antenas? 1 par de antenas. E asas? A maioria dos insetos possui asa, certo? Crustáceos. Aracnídeos também possuem cefalotórax e abdômen. Nos crustáceos, o número de patas é variado. As antenas, eles possuem 2 pares de antenas e não possuem asas. Nos aracnídeos, né, já falei que é cefalotórax e abdômen, possuem 4 pares de patas, não possuem antenas nem asas. Os quilópodes possuem cabeça e tronco, né, um tronco longo, 1 par de patas em cada anel, possuem um par de antenas bem longo e não possuem asas. E os diplópodes possuem cabeça, tórax bem pequeno e abdômen, possuem 2 pares de patas em cada anel, 1 par de antenas bem curto e não possuem asas. Para encerrar os artrópodes, vamos falar aí um pouco da importância, mas também dos problemas. A importância, né, no nosso dia a dia, como eu falei anteriormente, são muito usados na gastronomia, então é uma fonte de renda, né, e também são importantíssimos na cadeia alimentar. Alguns dos problemas são que eles são pragas, né, como eu já falei
antes, né, em algumas plantações, por exemplo. São vetores de doenças também e são causadores de muitas fobias, né, entre outros problemas. Então, muitas pessoas têm fobias em relação a esses animais. Vamos agora iniciar os equinodermos. Os equinodermos, né, o nome já diz aí, ó, equinos, espinhos, e dermatos, pele. Então, se você observar aí no ouriço do mar, por exemplo, né, ele mostra bem aparente esses espinhos. Eles possuem um esqueleto interno de calcário, diferente dos artrópodes, né, que é um exoesqueleto, um esqueleto por fora. Eles possuem um esqueleto interno. São triblásticos, então eles têm 3 folhetos embrionários. São celomados, possuem celoma. Quanto à simetria, eles possuem 2 tipos. Né? Na fase primária, né, quando eles são jovens ainda, eles possuem a simetria bilateral. Porém, na fase adulta, eles têm a simetria pentarradial. Então, quer dizer o quê? Posso dividi-lo, por exemplo, uma estrela do mar, em até 5 pedaços iguais. Diferente de todos os outros que nós vimos até agora, eles são deuterostômios. Quer dizer o quê? Que o blastóporo, né, aquela cavidade lá no desenvolvimento embrionário, ele vai dar origem ao ânus e não à boca, como eram nos representantes anteriores. Eles são de vida livre, exclusivamente marinhos e bentônicos, quer dizer que eles vivem grudados no substrato. Alguns, né, vivem grudados no substrato. Quanto à estrutura, eles apresentam um endoesqueleto placoso, né, de calcário, como eu falei anteriormente. Eles não possuem cabeça, vocês vão conseguir observar no decorrer das imagens. Um ponto-chave, que é uma exclusividade desse grupo, é que eles têm um sistema hidrovascular, ou mais conhecido como ambulacrário. O que é esse sistema ambulacrário? É um sistema de circulação da água do mar. E aí esse sistema desempenha várias funções. Por exemplo, na locomoção, né? Vocês podem observar até na animação aí abaixo, e eu vou colocar um vídeo também para vocês verem aqui, que são pés ambulacrários, ajudam, por exemplo, as estrelas do mar a se locomoverem, ajudam também elas a se fixarem. Eles também possuem sensores, então nessas estruturas, né, ajudam também na percepção, né, na captura de alimento, na respiração e na excreção. Então, esse sistema ambulacrário é de grande importância no desenvolvimento, né, dos equinodermos. Vamos ver aí nesse vídeo, vocês vão conseguir perceber esses pés, certo? Aí é uma estrela do mar e a gente consegue observar a ação desses pés ajudando essa estrela do mar na sua locomoção. Vamos para a fisiologia desses animais. Quanto ao sistema digestivo, eles têm sistema digestivo completo e digestão extracelular. Possuem uma boca ventral com 5 dentes ligados a uma estrutura de apoio, que é conhecido como lanterna de Aristóteles. Os ouriços do mar, por exemplo, eles têm esse aparelho mastigador, né, que é chamado de lanterna de Aristóteles, que é um aparelho mais complexo, que é dotado desses dentes, né, desses 5 dentes articulados, e eles vão auxiliar a raspagem do substrato e a retirada de pedaços do alimento, né, dos alimentos. Quanto à alimentação, eles são carnívoros, né, se alimentam de pequenos animais, de algas e detritos orgânicos. O sistema excretor é ausente e é realizado diretamente na água que circula no sistema hidrovascular ou sistema ambulacrário, como eu falei anteriormente. Sistema nervoso. Você pode observar aí na imagem, né? Ele possui um anel nervoso em torno da boca, de onde partem, nervos radiais. Sistema respiratório é reduzido ou ausente e também é feito, né? As trocas gasosas são feitas pelo sistema hidrovascular ou ambulacrário. Sistema circulatório ausente ou muito reduzido, e a distribuição de substâncias é feita pelo fluido celômico. A reprodução desses animais.
A reprodução é sexuada, são dioicos, então tem sexos separados. A fecundação é externa, então a fêmea libera os óvulos, o macho libera os espermatozoides, né? E a fecundação é externa. O desenvolvimento é indireto, então ele passa pela larva, né? E também eles podem se reproduzir assexuadamente por meio da regeneração. Então ele mostra aí embaixo, por exemplo, se você parte uma estrela do mar, né? Em alguns pedaços, ela vai conseguir se regenerar. Classificação dos equinodermos. Eles são classificados em 5 classes. A primeira que nós podemos observar aí é o asteroídea, representado pelas estrelas do mar, que tem corpo achatado em forma de estrela, né? Podem ter de 5 a 50 braços, se locomovem através dos pés ambulacrais. A segunda classe é a actinoidea, representada pelos ouriços e bolachas, né, do mar, da praia. Tem um corpo circular ou achatado, né, sem braços, locomovem-se pelo movimento dos espinhos e dos pés ambulacrais. A terceira classe é a classe holoturoidea, representada pelos pepinos do mar, que tem corpo alongado, em forma de salsicha, sem braços, né? Locomovem-se pelos pés ambulacrais também. Quarta classe, crinoidea, representadas pelos lírios do mar, tem um corpo em forma de taça, com 5 braços ramificados, bem finos e flexíveis. Eles lembram plumas. Alguns são fixos no fundo do mar, né? Outros nadam movimentando os braços. E a última classe, a Ophirioidea, representadas pelas serpentes do mar, tem um corpo achatado, com 5 braços finos e flexíveis. São separados, né, uns dos outros, ligados por um disco central e locomovem-se por movimentos ondulantes desses braços. Vamos ver alguns representantes, certo? A primeira classe, né, representada pelas estrelas do mar, a boca para baixo, né, são predadores dos bivalves e tem braços múltiplos de 5, né, como eu falei anteriormente, de 5 a 50. A segunda classe, representada aí pelas serpentes do mar, né, que são bem parecidas com as estrelas do mar, né, e pode até confundir. É bem diversificado, né? Também tem 5 braços, bem articulados. São animais mais noturnos e se alimentam de plâncton. A próxima classe, que é representada pelos pepinos do mar, vocês veem na imagem, eles têm simetria bilateral, né? Mesmo na fase adulta, tem um corpo alongado, possuem boca e ânus, né? Nas extremidades diferentes. Então, de um lado tem a boca, do outro lado tem o ânus. Ficam aí no fundo dos oceanos e também se alimentam do plâncton. Os próximos são representados aí pelos lírios do mar. São os únicos que têm a boca para cima, né? Para a parte de cima do corpo. São animais filtradores, então eles filtram o que está presente na água do mar. Tem um corpo em forma de cálice e podem ter de 5 a 200 braços. E por fim, representado aí pelos ouriços e bolachas da praia, né? As bolachas têm forma de disco, os ouriços uma forma globular, né? Possuem uma carapaça rígida, sem braços, comem plânctons e detritos orgânicos. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar os vídeos usando o livro didático de vocês. Se persistir alguma dúvida, podem me procurar tanto nos comentários quanto pelo WhatsApp. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.